escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, gente, meu pessoal aí da classe de adultos 1. Normalmente eu não dou aula nessa classe, aliás, eu não dou aula em classes normais em nenhuma, eu sou um STEP, não é? E os professores dessa classe tão erudita, tão bíblica, me convidaram para falar para vocês. Então, na verdade, nós estamos estudando aqui a lição de número 2 dessa revista Expressão, e a série tem como título A Lei de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição número 2. A lição fala da lei como testemunho a outros povos. Acho esse tema curioso, porque a gente pensa que a lei é dada para Israel e fique embutida em Israel e acabou. Não é Israel que vai guardar essa lei. Mas na verdade a lei não era só aquele escrito. A lei era um estilo de vida, era um modelo de vida que Israel, por servir a Deus através da sua lei, se tornasse um exemplo para todas as nações. Muito interessante isso, né? Os salmos falam várias vezes sobre isso, que os povos ouvirão falar do Senhor, ouvirão falar da sua glória e da sua lei. Vários salmos. Vocês que gostam de ler a Bíblia, são afeitos à Bíblia, podem até coletar esses versículos e vocês vão perceber que ali o povo de Israel devia ser um padrão, uma luz para o mundo que jazia em trevas. Um povo monoteísta, né, que adorava só um Deus, para todos os cananitas e povos da terra que eram de fato politeístas. O texto que nós vamos ler está em Deuteronômio capítulo 4. Então nós vamos ler esse texto, onde basearemos a nossa lição deste domingo, né? A lição de número 2. Esse texto de Deuteronômio é muito lindo, né? Uma vez eu preguei uma série no capítulo 6 sobre flores no deserto, lembra? Naquelas pequenas mensagens, aqui em Deuteronômio capítulo 6. Agora nós vamos ler no capítulo 4, versículos de 1 a 3. Veja o que diz o grande legislador Moisés. Deuteronômio 4, 1 a 3. Agora, pois, ouve, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprides, para que vivais e entrais e possuais a terra que o Senhor Deus deu a vossos pais. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permaneceis fiéis ao Senhor vosso Deus, todos os dias, hoje, agora, vivais. Muito bem, então nós estamos falando desse texto que a gente chama de chamar, né? Chamar é ouve, né? Chamar Israel, ouve, ó Deus, ouve, ó Israel. Esse texto é um texto muito curioso e Moisés está chamando o pessoal para cumprir a lei. Primeira coisa que eu gostaria de colocar como introdução é que a lei é de Deus. Você pode dizer, pastor, aquela lei que Moisés mandou, que as mulheres em tempo de menstruação, por exemplo, não pudessem ter relação e que as pessoas não tocassem em mortos, era a lei de Deus? Era. E aquela, pastor, que ele manda, não matarás, não votarás, era a lei de Deus? Era. Só que essas leis sociais, situacionais, eram chamadas de leis sociais. Leis para a sociedade de Israel somente como povo. Então eu diria uma lei para o povo. Quando essa lei ela mudava de acordo com a história, com o tempo, com a lei social. Antigamente, por exemplo, uma senhora de 40 anos ia de calça de homem na igreja. Calça de homem, não sei o que é calça de homem, mas na época era calça
comprida que a gente chamava. Hoje é a coisa mais natural do mundo que uma senhora bem colocada, bem vestida, vá de calça, entre aspas, né, de homem, que não é de homem, na igreja. Porque são leis situacionais. Então, leis que são leis sociais. E a outra lei, não matarás, não furtarás, essas são leis morais. A lei moral não é para o povo de Israel. A lei moral é para todas as nações do mundo. E os judeus lá no tempo de Jesus, lembra? Os fariseus queriam ficar presos à lei social, achando que a lei social dava crédito a eles, validava o cumprimento da lei moral. A lei social não tem nada, não cumpre a lei moral, porque a lei moral está dentro, a lei social está fora, é para um povo, para uma nação, para um tempo, para uma circunstância. A lei moral, não. Então é muito bom a gente saber aqui o que Deus queria com a lei social. O que ele queria? Que o povo de Israel fosse um povo higiênico, fosse um povo com uma estrutura sanitária saudável, fosse um povo não promíscuo, fosse um povo que sabia cuidar do seu corpo, das suas vestes, das suas roupas, dos seus adereços. Isso é que a lei social servia. A lei moral não. A lei moral era o que Deus queria dentro do coração deles. O que eles deveriam ser é como Deus era. E se Deus, lá de Israel, se tornasse um homem e fosse lá Israel, ele praticaria a lei moral. A lei social também, mas para ele não tinha tanta importância. Lembre que Jesus cumpria a lei social, mas ele dizia que a lei social não validava, não garantia a lei moral dentro do coração. Lembra do Sermão do Monte? Mateus capítulo 5, versículos 5, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ali ele estava dando o sentido da lei moral mais profunda. Enquanto os fariseus estavam preocupados com toda aquela liturgia, que é importante a gente cumprir a lei social da nossa nação, né, do nosso país. Somos brasileiros, temos o nosso tipo de viver e devemos viver uma vida social como brasileiro. Mas isso não determina a minha santidade nem minha espiritualidade. O que determina a minha espiritualidade é a lei de Deus dentro do meu coração. Aquilo que Davi dizia, ó Senhor, o quanto amo a tua lei. Então vamos dividir a lei em duas partes. A lei cerimonial, né, que eu chamo social, cerimonial, que é a lei para as circunstâncias do momento, e a lei moral, que é eterna. Então, por que motivo então Deus queria que eles externassem a lei? Isto é, que eles colocassem a lei no coração, ouve, ó Israel, ouvisse, colocasse no coração e depois começasse a praticar, para que ele fosse um povo santo, porque santo era o Deus deles. O livro de Levítico todo fala sobre isso. Nós devemos fazer todo aquele ritual, lembra? Circunstancial, cerimonial, lembra? Para mostrar às nações do mundo quem era o Deus que deu a lei moral ou a lei espiritual. Então você tem a lei moral, que eu também chamo de espiritual. Por que chamo de espiritual? Porque Paulo, em capítulo 7 de Romanos, diz que a lei é boa, a lei é justa, a lei é espiritual. Nós é que não temos esse modelo para servir a lei. Mas então a lei moral foi dada para que o povo judeu pudesse mostrar a santidade de Deus através da vida reta, justa, boa para as nações do mundo. Vocês se lembram dos Estados Unidos alguns anos atrás, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, como esse povo tentou influenciar o mundo com a sua lei? E era interessante, porque eles eram estruturalmente protestantes. E, de uma certa forma, eles queriam repetir o que Israel deveria fazer no mundo, e não fez. E também nem os Estados Unidos fizeram, não é verdade? Hoje nós temos uma balbúrdia, uma Babel, naquele país que até então, depois da Segunda Guerra Mundial, até a década de 70, se tornou um país modelar. Mas o assunto não é política, um dia nós poderíamos falar sobre isso, é um assunto que está muito em voga, e a gente poderia falar sobre isso também. Mas a verdade é que Jesus aplicou essa lei moral dada aos judeus, tá? Ele aplicou também à igreja. Por que ele aplicou à igreja? Olha o que ele diz no Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. O que ele, porém, dizia?
A mesma lei. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, honrar pai e mãe. Essas coisas. A mesma lei moral, só que Jesus aplica de um modo diferente, mas é a mesma lei. E Jesus disse, a lei não vai passar. Aliás, sabe quando a lei vai passar? Nunca, nem na eternidade. Porque a lei é do próprio caráter de Deus. Não matar vale para aqui na terra, vale para o céu, vale para qualquer lugar do mundo. A lei é eterna como Deus é eterno. Bacana pensar sobre isso. E Deus queria que os judeus espalhassem para o mundo este modelo de vida comportamental e este modelo de vida espiritual. É o que Jesus dizia. Eu quero que a lei esteja no coração de vocês, para que quando vocês fizerem qualquer coisa, a lei vai aparecer, porque ela está dentro, não está fora, não está no papel, está no coração, não está na tinta, está no sangue de Jesus, que aplicou essa lei dentro do nosso coração. Então, a lei social, diria a lei cerimonial, é uma lei externa, ok? Externa. Que qualquer outro país tem uma lei diferente e pode ter uma lei espiritual de Deus no coração. Como um grego vive diferente de mim, um africano, mas não quer dizer que não tenha também a lei espiritual no coração deles. Então você tem a lei externa e a lei interna. A lei interna nós chamamos de lei moral, a lei externa, a lei social ou cerimonial. Correto, gente? Então, posto isso, nós podemos entender um pouco quando vamos entrar no tema agora, no desenvolvimento da lição, que é a lei como contexto para testemunho de outros os povos. A primeira coisa dos versículos de 1 a 5, Moisés está falando da necessidade de uma vida prática. O que é uma vida prática da lei? O que é praticar a lei? É ter um compromisso com a letra da lei? É ficar observando se eu fiz aquilo ou aquilo outro? Ou a prática da lei está no relacionamento do Deus que deu essa lei? Eu posso saber todos os discursos de amor, todos os hinos, as odes de amor, os sonetos, as poesias de amor, e tudo de cor. E falar para minha esposa. Toda vez que eu chego, falo um soneto de amor, ou um Camões, ou um Shakespeare, qualquer coisa assim. E ela vai dizer isso, engraçado, Cícero. Mas eu não sinto que você fala isso do coração. Eu sinto que você fala isso da mente, porque o relacionamento que você tem comigo não prova isso que você sabe de cor. De cor significa da mente, não de cor, de coração. Não sabe, não demonstra, não valida, não chancela aquilo que você sente, eu sinto por você, você sente por mim. Mais ou menos isso. Alguém pode decorar a lei sem ter o relacionamento com o Deus desta lei. O que Jesus quer não é uma decoração da lei. Lembra do jovem rico? Guarda os mandamentos. Aí Jesus disse, quais mandamentos? Aí o jovem rico disse, não matarás, não furarás. Jesus falou para ele todas essas leis. Ele disse, eu tenho guardado isso desde criança. Ele estava mentindo? Não. O problema é que a lei era muito mais um organismo, uma máquina, um relógio que funcionava dentro dele, do que um perfume que gera vida, gera flor. A lei não é uma acepção matemática ou mental. A lei é uma experiência. É uma conversão com Deus que escreve essa lei. Davi dizia ao Senhor, o quanto eu amo a tua lei. Será que ele amava aquele monte de escrito? Não, os babilônios também tinham, os códices também tinham, mas o Davi dizia, sabe o que eu amo a tua lei? Porque ela vem do teu coração. Sabe o que eu amo a tua lei, Senhor? Porque o Senhor é desse jeito. E como eu quero ser como o Senhor, eu amo a lei, eu não amo letra, eu amo o teu coração. O Senhor que deu essa lei, porque o Senhor é a cara dessa lei. O que adianta você ser de uma igreja cristã e não ter relacionamento pessoal com Jesus? Não adianta nada. Você sabe só os dogmas da igreja, os versículos da Bíblia, não é? As confissões de fé, os credos, tudo isso. Mas você não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Isso que é importante. Por isso que Moisés estava dizendo, vocês precisam praticar a lei. Então,
E para vocês praticarem a lei, vocês não podem acrescentar nada a ela. Sabe por quê? Porque para nós aqui na terra, a lei é tudo que Deus quer. Por isso que ele diz aqui em Deuteronômio, não acrescentem nada, não tirem nada, igual Apocalipse, você lembra? Depois eu vou chegar lá naquele texto. Vocês não acrescentam nada, não põem nada, porque isso é tudo que eu quero de vocês. Quem vive aquém da lei está em pecado. Quem vive além da lei está em pecado. Porque a lei é a essência do coração de Deus, nada mais, nada menos. Por isso que Moisés estava dizendo, pratiquem o que está escrito. Por que eu estou falando? Quanta gente tem dado mais ouvido às profecias dos profetas modernos, que não são poucos, que estão enchendo as igrejas pentecostais, neopentecostais e até algumas igrejas evangélicas. Há pessoas que vão para esses cultos para ouvir aquele profeta, aquela lei, não a lei do Senhor. E esses grandes pregadores até abrem a Bíblia e falam um monte de versículos da Bíblia, mas não falam a Bíblia. A Bíblia. Se citar versículo bíblico, quer dizer que é bíblico. Testemunho de Jeová seria a religião mais bíblica do mundo, porque eles citam o versículo o tempo inteiro e são bíblicos, estão dizendo a palavra de Deus, ou estão fatiando e fazendo o que interessa a eles para atrair os incautos, os novos na fé, para a fé herege que eles têm. Notem que o fato de saber a Bíblia não quer dizer muita coisa. Então, mas nem o fato de saber só a Bíblia, nós temos que experimentar o Deus da Bíblia, e não podemos tirar nem um A, nem um B. Por isso que os protestantes, momentos os presbiterianos, pregam a Bíblia pela Bíblia. Então, toda explicação que damos um versículo a partir dos outros versículos que falam sobre isso da Bíblia. Qual é o interesse que a gente faz isso? Para que você conheça o Deus da Escritura. Não só a Escritura de Deus, mas o Deus da Escritura. Não a lei de Deus somente, mas aquele que deu a lei, o Deus da lei. E é pela Escritura Sagrada. Jesus diz, examinai, lá no Evangelho de Mateus, examinai as Escrituras. São elas mesmas que testificam de mim. Então nós examinamos as Escrituras não para tornarmos um decoreba, não é? Um carola, mas para conhecer o caráter do Deus com quem nós nos relacionamos e devemos nos relacionar a partir daquilo que conhecemos dele na Escritura. Então é importante essa lei ser praticada e ser colocada no nosso coração, fruto de uma experiência. Nós conhecemos, eu, por exemplo, sou um velho protestante. Chego na igreja e canto, quão bondoso amigo é Cristo. Lindo, maravilhoso, assim, eu canto desde o ventre da minha mãe. Mas o que eu chegar a contar isso lá na igreja, com todos os meus irmãos, que é uma coisa muito boa, mas eu não tenho experimentado a bondade desse Cristo no dia a dia. Perceberam? Então, isso é apenas um hino vazio. É igual ao versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas durante a semana eu não experimento isso. Então a Bíblia tem que ser colocada em prática para a segurança do meu coração, a alegria do meu coração e para o testemunho das pessoas que estão ao nosso redor. Elas precisam de conhecer a gente. As pessoas precisam de conversar conosco e a gente precisa de marcar a vida delas. Conversei com uma pessoa uma vez quando eu cheguei aqui há 2 anos atrás. E seu colega de trabalho é nosso irmão na fé. E ele disse, olha, eu queria conversar com aquele pastor. Eu nunca mais esqueci quando ele veio aqui. Eu não estou falando que eu sou um santo. Alguma coisa, além de um homem, que eu sou normal, imprimiu no coração dele algum sentimento. E agora, ontem, eu estive lá às 9 horas da manhã. Conversei 1 hora com ele, falando sobre a palavra de Deus. Alguma coisa. Então, a experiência com Jesus e com Deus, da Bíblia, da Escritura, da lei, deve ser aquilo que seja o nosso diferencial. Porque falar como eu falo, todo advogado fala, ter uma certa cultura, tem muita gente mais culta que eu, ter uma boa oratória, tem muita gente que tem mais oratória do que eu, mas não é isso não. É experimentar não só a doutrina de Deus, mas o Deus da doutrina. Não só a lei de Deus, mas o Deus da lei. Por isso que é importante a prática. E João faz um aviso solene, gravíssimo, aquilo que eu falei lá no Apocalipse 22, 18 e 19.
Ele está dizendo que, Jesus estava dizendo para João, não coloque nenhum tio. Tio aí, no grego é iota, é um chifrinho, não é uma virgulinha, um pontinho. Não tire nenhum tio do texto, não acrescente e nem põe. Porque quem fizer isso, a parte que lhes cabe será no lago que arde em fogo e enxofre. Deus é severo quando aquelas pessoas querem torcer, aumentar ou diminuir, ou torcer a lei do Senhor. A lei do Senhor tem que ser colocada na prática em toto. Tiago diz que quando a gente comete um pecado contra a lei, o que acontece? Os 9 caem juntos. Tiago fala isso. O que Tiago estava querendo dizer? Eu me lembro quando eu era criança, a gente brincava, tem os dominós hoje, né? Vocês brincam de dominó. Mas quando a gente ficava perto daquelas construções, lembra? Ficava aqueles monte de tijolos em frente da casa, hoje não pode ficar mais. A gente fazia um tijolo atrás do outro em pé e fazia curva, um S, depois batia no primeiro. Aí ele ia, caía tudo. A lei foi dada para ser cumprida em toto. Ó Senhor, o quanto eu amo a tua lei. A lei do Senhor, diz o salmista, é perfeita e restaura a alma. Mas não é só para ficar embutido dentro da gente. Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A lei foi embutida em nós para que ela pudesse ser, entre aspas, vomitada, exalada, suada pelos nossos poros, através de nós, para testemunho lá em Israel, para todos os povos e para nós, para todos os nossos amigos, vizinhos e a nossa cidade. Então, a igreja de Cristo é que é a Israel de Deus. Assim como Deuteronômio 8 está aplicado a Israel, também ele é estendido e aplicado à igreja através do Sermão do Monte, através dos ensinos de Paulo a respeito da lei. Paulo estava dizendo que, Moisés estava dizendo que nós devemos rejeitar qualquer outra norma de vida. Como pastor, rejeitar outra norma de vida que não baseia na lei. Olha, por exemplo, uma vez nós estávamos em São Paulo e as pessoas estavam matando muitos homossexuais. E eu fiquei preocupado com aquilo. E um dia a Raquel estava no quarto em cima, nossa casa era bem grande, fui lá conversar com ela. Falei, filha, o que você acha dessas matanças de homossexuais? Pai, isso é uma coisa horrível, isso é errado. Porque eles são seres humanos como nós, tiveram uma opção diferente por alguma razão que a gente não sabe, mas não pode matá-los. Perfeito, não é? Perfeito. Social, política, intelectualmente perfeito. Qual era o conceito da lei de Deus, da palavra de Deus na resposta da minha filha Raquel? Nenhum. Está errado? Não. Mas era um conceito secular. Não era um conceito que parte das Escrituras. Aí eu tive que falar para ela o que é imagem e semelhança de Deus. Como é importante um ser humano diante de Deus. O que Deus queria fazer na vida desses homossexuais que poderiam transformá-los. Então eu pensei, o meu lar não está sendo um lar cristão. Era um lar ruim? Não. Mas não era um lar bíblico. Era um lar secular. Perfeito, tudo montadinho. Mas não tinha conceitos bíblicos da lei do Senhor naquilo que a sociedade vive hoje. Interessante, não é? Então, nós não podemos separar os conceitos da Bíblia em nada que nós fizemos, nem quando falamos coisas certas. Porque quando falamos coisas certas, elas devem estar embasadas, elas têm que nascer da raiz da Escritura Sagrada, da lei do Senhor, que dá sabedoria aos simples. Não é? Então, eu não sei se vocês lembram, os mais velhos, vocês da minha classe lembram aqui. Lembra daquele shampoo, que não era shampoo? Denorex. É uma propaganda que fez muito sucesso naquela época. E eles diziam, parece, mas não é. Todo mundo usava isso aqui, é shampoo. Aí alguém dizia, parece, mas não é. Então o conceito da minha filha sobre, por exemplo, a morte de um ser humano, ou de um homossexual, qualquer que seja, ou qualquer ser humano, parecia um conceito bíblico. Parecia, era um conceito denorex, mas não era bíblico. Correto, mas não a partir da interpretação da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. O meu lar era um lar, então, secular. Havia uma certa infidelidade minha
com a palavra de Deus quando a minha filha estava falando isso. Mas Cícero, era a sua filha, não você. Mas havia infidelidade da minha parte. Porque eu não estava dando para eles o conceito certo da Escritura Sagrada. Chama-se infidelidade espiritual. Você é infiel à Escritura? Você é infiel ao seu Deus? Você é infiel quando trabalha? Você é infiel quando ensina os filhos? Você é infiel quando vive com a esposa e com o esposo? A Escritura Sagrada deve ser cumprida em toto na nossa vida. Você é infiel quando canta hinos na igreja? Mas como cantou lindo, mas você é fiel. A raiz daquela música, da sua voz, saiu de lá da experiência do Deus da Escritura e da Escritura de Deus. Por isso que é importante, Paulo está dizendo, a prática Moisés está dizendo a prática da Escritura no testemunho diário da vida de Deus. E a lei de Deus, ela é perfeita e restaura a nossa alma. E ele dá o exemplo de Beol Peor, lembra? Aquela infidelidade daqueles povos que estavam, dos judeus hebreus que estavam se casando com outras mulheres, e até os príncipes, e Deus trouxe uma praga, morrendo mais de 20 mil pessoas ali. Deus não deixa o pecado impune. Mesmo que eu não acordasse para a vida da Raquel, mais tarde, depois de mãe, isso ia aparecer na vida dela. Às vezes não o pecado de matar, mas as consequências nos filhos, nos netos e nos bisnetos. Então, praticar a lei de Deus não é uma bênção só para mim, como povo, nem como homem, nem como casal, nem como marido. É uma bênção para a humanidade e é uma bênção para a minha geração. Por isso que nós batizamos os nossos filhos, por causa do conceito de ensinar na Escritura Sagrada a palavra de Deus. Vamos ver alguns aspectos admiráveis da lei. Primeiro vimos a importância da prática da lei. Agora vamos ver alguns aspectos gloriosos ou admiráveis. Então a Bíblia diz no versículo 6, aqui do capítulo 4, que Deus, Deuteronômio 4, 6, esse estatuto, essas leis, nos dão sabedoria e entendimento. Olha o que diz o Salmo, que a lei do Senhor dá sabedoria aos simples. A palavra simples ali no Salmo, pessoas que não têm o entendimento completo. Quando ele se aprimora, ele enche das Escrituras, ele se torna um sábio. Um sábio. Isso transforma a vida dele. Isso muda o coração dele. Eu atendi um jovem aqui, jovem na época, 40 anos, que ele tinha um problema sério de autismo e era de uma família muito rica, uma família abastada. E ele parecia que não entendia muitas coisas, mas sempre gostava de ouvir o meu programa da rádio. O pastor Cícero falava, ele sempre falava assim. E ele se referia ao irmão dele, fulano de tal, citava o nome, fulano de tal me trouxe pizza, fulano de tal me trouxe comida, porque ele vivia num internato. Nunca dizia o meu irmão. E ele foi ouvindo a Escritura. E sempre quando ele estava nervoso, o pai me chamava, eu ia lá e orava com ele. E a última vez que eu o vi, ele estava sentado no jardim com o irmão dele e disse, o meu irmão me trouxe pizza. O irmão começou a chorar. Ele disse, pastor, ele nunca disse isso, o meu irmão. Diríamos que ele era um simples. Mas quando ele começou a ouvir a lei do Senhor, isso começou a mudar em algum lugar na mente dele que eu não sei, no coração dele que eu não sei. Mas ele não tinha só uma terceira pessoa, ele tinha o meu irmão. Pouco depois ele morreu. Mas eu quero dizer que a lei do Senhor, ela faz de um simples um sábio. E o Salmo 19 diz isso. Ele dá sabedoria ao simples. Ele dá inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? É sabedoria. Tem um monte de gente que enche a mente de conhecimento e não é capaz de transformar este conhecimento em sabedoria. Porque não se baseia na lei do Senhor. Esse é um aspecto admirável da lei do Senhor. Há muitos cristãos que têm a mente cheia de teologia, cheia de conhecimento da Bíblia, mas não têm sabedoria. São ineptos e são incautos, vivem como crianças a vida inteira, não amadurecem, por causa da lei do Senhor não vivenciada dentro do coração.
Então a lei do Senhor é maravilhosa, porque ela dá sabedoria aos simples, transforma o conhecimento em inteligência. O pessoal de Corinto, lembra aquele pessoal sábio de Corinto, intelectual? No capítulo 8, Paulo diz, vocês ficam dizendo que podem comer comida sacrificada a ídolos e beber vinho? Claro que poderia. Mas não porque vocês são maduros espiritualmente, é porque vocês acham que chegaram a um conhecimento que os mais simples não podem. Então vocês são mais sábios do que os outros? É assim que vocês dizem que são irmãos? Porque o saber, diz Paulo no capítulo 8, ensoberbece, mas o amor edifica. A grande bênção da lei do Senhor é que ela enche o nosso coração de intimidade com Deus e de intimidade com o irmão, a ponto daquele simples amigo meu dizer para aquele outro, o meu irmão. Ele é capaz de dar esse relacionamento íntimo com Deus e íntimo com o irmão. Ela cria intimidade com Deus. Por que nós nos decepcionamos com as pessoas? Por quê? Porque não as conhecemos, não é? Porque se conhecêssemos, não nos decepcionaríamos. A Bíblia nos dá essa capacidade de ter essa percepção espiritual a respeito das pessoas. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que nós que somos espirituais temos a mente de Cristo. Então a intimidade do Senhor nos leva também a ter intimidade profunda com o ser humano, mesmo aquele que te trai, porque ele é humano e você sabe que isso é possível. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele, conhecê-lo mais e assim também conhecer o próximo. Vamos ficar menos amargurados, vamos saber perdoar, não vamos desprezar a ninguém por causa da lei do Senhor. Que coisa maravilhosa é a lei do Senhor. E ela traz ao homem, por causa disso, uma outra maravilha, uma justiça incomparável. O que é justiça? É retidão, é comportamento ético, moral e espiritual reto. A lei do Senhor nos traz uma justiça incomparável, porque temos intimidade com Ele através desse Deus que se revela na Escritura, conhecemos as pessoas como elas são de fato, sem grandes decepções, e começamos a praticar uns com os outros a justiça de Deus. O que é o Sermão do Monte? Se eu fosse resumir esses 3 capítulos numa palavra, eu resumiria aí, justiça. Capítulo 5, versículo 20, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Justiça. A lei de Deus nos traz uma justiça incomparável. A palavra justiça tem um sentido de estética, de alfaiate, né? Diríamos hoje. Uma roupa perfeita, que obedece os contornos, o corpo da pessoa. Uma roupa que chamamos hoje feita em alfaiataria, não é? Não é aquelas roupas vendidas naqueles centros comerciais, mas é uma roupa desenhada para a pessoa. A lei do Senhor nos traz essa justiça, ela nos desenha com a roupa da justiça, um manto da justiça de Cristo, que Ele nos deu lá na cruz do Calvário. Por que cumprir a lei? Vale a pena. Ela deve ser praticada em totum, ela traz benefícios tremendos para a nossa vida. Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã, porque estamos estudando a Tua Palavra. Ela é viva e esperamos de coração, Senhor, que ela possa sair das páginas deste livro, ela possa pular essas letras, entrarem como brasas vivas no nosso coração, nos fazer crentes cheios do poder, do fogo, da autoridade da graça divina, e possamos conhecer profundamente pela Escritura, pela lei, possamos conhecer o Teu Filho profundamente, pela Escritura, pela lei. Como Ele mesmo diz, errais por não conhecerdes as Escrituras. Oh Deus, que a gente possa acertar e assim ter uma vida justa, relacional com o nosso próximo. Em nome do Teu Filho, aquele que cumpriu a lei e aquele que deu a lei. Amém. Gente, muito obrigado. Quem sabe na hora, qualquer outra hora aí, a gente pinta para falar nessa classe maravilhosa. Tá bom? Um beijão, gente. Tchau, tchau.